Oi, mamães, como vocês estão? Depois de muito tempo, voltei, apareci. Nesse meio tempo, a minha bebezinha nasceu e hoje eu vim trazer para vocês o meu relato de parto. A Maria Alice nasceu no dia 27 de dezembro, com 38 semanas, logo após completar 38 semanas. Eu acordei, senti um líquido saindo, mas eu não sabia o que era, né? Mãe de primeira viagem, não tinha certeza de nada. Então eu fiquei na dúvida se seria um escape de xixi ou se era a bolsa se rompendo. Isso era por volta de 6:30 da manhã. Aí eu levantei, meu esposo já estava acordado, ele tinha perdido o sono. E aí eu lembro que me deu como se fosse uma diarreia mesmo, sabe? Soltando o intestino. Eu fui no banheiro algumas vezes e eu falei com meu esposo assim, vamos observar, porque eu tô achando que já tô sentindo sinais de que a Maria Alice vai chegar hoje. Aí a gente ficou aqui na sala assistindo televisão, tomamos café e aí comecei com uma dorzinha na lombar, bem embaixo mesmo na lombar, umas dorzinhas. Eu falei com ele, eu não vou pro hospital correndo. Não vou correr para o hospital porque eu não queria ficar lá. Isso eu tinha convicção de que eu não queria ficar horas no hospital. Porque a gente sabe que muitas vezes acontece muita coisa assim. Eles forçam a barra numa cesárea quando está muito tempo. Ou eles ficam fazendo toda hora o exame de toque, que é uma coisa extremamente desconfortável. Então eu já tinha decidido que eu só ia pro hospital se a bolsa rompesse, mesmo se eu fiz que era realmente a bolsa, porque até então eu não sabia se era, ou se eu tivesse algum sangramento, que aí é sinal de colo do útero estava dilatando, né? Aí eu fiquei em casa, a gente foi dando umas 8 e pouca, eu fui fazer xixi, aí eu vi que saiu um pouquinho de sangue. Aí eu já tinha certeza que eu estava dilatando. Aí eu fui com ele, agora a gente vai ter que ir pro hospital mesmo. Cheguei no hospital, eu saí de casa, demorei a sair de casa, né, assim, porque eu juntei as coisas do neném, peguei documento. Eu sei que eu fui atendida, era quase 11 horas. E quando o médico foi me fazer o exame de toque, ele rompeu a minha bolsa. A minha bolsa, na verdade, rompeu de vez quando ele foi fazer o exame de toque. E ali, a partir daquele momento, o médico falou comigo, você está com 1 centímetro de dilatação, isso era 11 horas da manhã. E a partir de trabalho de parto ativo, a gente considera a partir de 4 centímetros de dilatação. Se você, até 1 hora da tarde, não entrar em trabalho de parto, a gente começa a induzir, porque a sua bolsa já rompeu. E aí, dali, fui internada, né? Ele me mandou pro quarto para poder aguardar. Eu fui pro quarto, meu marido ficou na recepção, dando entrada na papelada. E ali eu, né, já fiquei ali, fui muito bem recebida, foi pelo SUS, mas uma equipe maravilhosa, sabe? Eu pedi muito a Deus para poder me preparar uma boa equipe para me receber, que fosse uma boa hora, sabe, que tivesse, que eu não ficasse sofrendo no hospital. Eu pedi muito a Deus durante a gestação inteira, porque eu tinha muito medo de ficar sofrendo. Horas e horas, assim, as últimas amigas minhas que tiveram neném, todas ficaram mais de 24 horas no hospital e eu tinha muito medo que isso acontecesse comigo. E eu pedi muito a Deus uma equipe boa. Eu tô olhando pro lado porque o neném tá dormindo aqui. Eu pedi muito a Deus que me preparasse um bom momento para mim. E a Maria Alice nasceu num dia que o hospital, assim, a parte da maternidade estava muito tranquila. Só tinha acontecido um parto, uma cesárea, 9 horas da manhã, e a equipe inteira estava lá só comigo, entendeu? Então, assim, foi um dia que foi ótimo pra gente.
graças a Deus, Deus preparou cada momento. Eu tive um apoio da equipe, assim, enfermeira, técnica de enfermagem, ficou muito tempo lá comigo, me prestaram uma assistência enorme. Assim que eu fui pro quarto, né, eles me deram a camisola já para vestir, fizeram o exame para escutar os batimentos cardíacos do neném e eu comecei dali intensificar as dores, porque eu estava sentindo aquela dorzinha nas costas, mas era algo assim, muito pouquinho, muito levinho. A partir do momento que a bolsa rompeu mesmo, foi algo assim, começou a ser muito seguido. Só que eu esperava, na minha cabeça de mãe de primeira viagem, que eu teria uma contração e que ia passar um tempo, depois ia ter outra contração, ia demorar, tipo assim, que já tinha ouvido falar que demorava coisa de meia hora entre uma contração ou outra. E eu tava com 1 centímetro de dilatação só, então assim, pô, vai demorar. Minha mãe queria ir pro hospital, meu esposo estava comigo, minha mãe queria ir pro hospital, eu não deixei. Falei, mãe, vai pra casa, descansa, porque pode ser que demore, que ela nem nasça hoje, então descansa pra depois você conseguir ficar de acompanhante comigo, né? Aí fui, chegou o almoço pra gente, só que quando chegou o almoço, pra mim, já era tipo 11h30 mais ou menos, eu já tava sentindo muita contração, eu não consegui comer. E eu tinha assim, eu ficava andando, eu não parava, ficava andando, porque eu acompanhava no Instagram uma doutora e uma doula, né? E elas davam dicas a respeito do parto normal, como que as coisas que podiam facilitar. Então eu ficava andando no quarto, andando mesmo, para um lado para o outro. Quando vinha a contração, então eu ficava andando para um lado para o outro, que aliviava a dor. E comecei a tomar banho de água, banho bem quente. Entrava no chuveiro, fiquei um tempão lá. Teve uma hora que eu entrei pro banheiro e fiquei tanto tempo, meu esposo foi lá ver se estava tudo bem, porque eu fiquei no chuveiro um tempão. E essas coisas eu creio que me ajudaram a dilatar mais rápido. Porque quando foi por volta de 1 hora que o médico foi me examinar novamente, eu já estava indo para o 5º centímetro de dilatação. Aí ele me pediu para me transferir para o pré-parto, né, para uma sala de pré-parto, porque até então eu estava no quarto. Ele me levou para o pré-parto e que ele falou, não, agora vai ser mais rápido. Dali, do pré-parto, foi mais ou menos, fui para lá mais ou menos 1h30, quando foi umas 2h30, por volta de 2h30, 3 horas, ele foi novamente me fazer o exame de toque para ver quanto que eu tinha dilatado. Aí eu já estava dilatada dos 7, ele falou comigo, já está indo pro 8º centímetro de dilatação. Aí o médico, assim, um senhor, sabe, bem senhor mesmo, ele faz parto aqui na cidade há 40 anos. Ele fez o parto do meu esposo. Quando meu esposo nasceu, ele fez o parto dele. E assim, ele é um médico muito, assim, foi muito gente boa, não tem que reclamar. Mas ele é bem doidinho, sabe? Fala, acho que já é tão natural pra eles, porque pra gente é algo, assim, tudo muito novo. Mas pra ele, imagina quantos partos que esse médico já fez na vida, né? Aí ele falava assim comigo, a partir de agora, quando você sentir contração, que eu já estava com 8 centímetros, você faz força de fazer cocô. Faz aquela força como se você quisesse fazer cocô para o neném ir descendo. Só que, tipo assim, quando eu estava com 8 centímetros de dilatação, eu já estava sentindo tanta dor, mas tanta dor, que eu comecei a pedir para o médico para me fazer uma cesárea, porque eu estava sentindo muita dor e a minha contração foi seguida, uma atrás da outra, não tinha, tipo assim, tempo de descansar. Então eu tava tão cansada que eu não conseguia fazer força. E eu tinha a sensação que eu ia desmaiar, toda hora aquela sensação de desmaio. Porque eu não tinha comido, de manhã eu tinha tomado um café, mas assim, comi um pão e tomei, sei lá, acho que um suco em casa, né? Mas isso foi bem cedo e eu não almocei. Então, quando foi 3 horas da tarde, uma contração atrás da outra, porque desde que a bolsa rompeu, eu comecei a ter contrações uma atrás da outra. Não passava nem 5 minutos sem ter uma contração. Foi muito rápido a evolução, né, do meu trabalho de parto. E assim,
foi indo, e eu tava cansada, tava ficando exausta já. O médico falava comigo para fazer força, falava assim, não, você vai fazendo força, quando vier a contração você faz força, que o neném vai ir descendo. Mas eu falava assim, aí eu comecei a falar com as enfermeiras, eu não vou aguentar, eu vou desmaiar, eu tô sentindo que eu vou desmaiar. Aí eu falei com ela, eu não consegui comer nada. Ela pegou, olhou minha pressão tava baixa, assim, tava 12/8, mas eu tinha chegado lá com a pressão um pouquinho mais alta, 15. O médico que me recepcionou lá, ele disse, né, provavelmente é porque eu tava nervosa, né, com o momento. Mas assim, a minha pressão estava baixando, porque eu estava sem comer, estava aquela dor, né, constante. E aí ela pegou e me colocou no soro com glicemia, né, para poder me ajudar, para poder ter força, né, porque eu não tinha comido, então eu estava fraca. E aí ali foi muito rápido, assim, ao finalzinho, mas assim, parece que não passa o tempo. É uma dor terrível, gente. Sério mesmo, assim, os últimos momentos é algo terrível mesmo. Você sente a dor, parece que tá te rasgando, assim. Eu não sentia dor depois, eu não sentia dor nas costas. Que as pessoas falavam comigo assim, você vai sentir muita dor nas costas. Eu sentia dor na barriga mesmo, por baixo da barriga. Eu sentia muita dor, vinha uma contração atrás da outra e assim, vinha e passava muito rápido. Era algo assim, era muito estranho, foi totalmente diferente de tudo que tinham me falado. Porque me falavam, a dor vai aumentando, vai chegar a contração, depois ela vai diminuindo. E não era assim comigo. Então assim, começava a dor, subia, quando chegava, tipo assim, aquela coisa insuportável, parava, do nada, parava. Era algo assim, muito doido. Eu falava pro meu esposo, eu tava com ele, eu tava gemendo de dor, daqui a pouco eu tava conversando normal, porque assim, passava, é algo surreal, é uma experiência assim, não tem como você explicar. E aí, foi totalmente diferente de tudo que tinham me falado. E aí eu tava com muita dor já, eu já tava sentindo assim, parecia que eu ia desmaiar, e quando eles me deram o soro, eu comecei a me sentir um pouco melhor, porque realmente parecia que eu ia desmaiar a qualquer momento. E eu ficava andando pelo quarto, o lugar lá do pré-parto, mas quando a dor foi aumentando tanto que eu tive que deitar. Só que deitada, a cólica, a contração era muito pior. Era assim, surreal. E eu lembro assim que teve um momento que a contração parou assim, sei lá, por nem lembro, uns 5 minutos, porque eu tava tendo contração uma atrás da outra. E eu fechei o olho assim, eu tava tão cansada que eu quase dormi. Eu acordei com meu esposo me sacudindo, acho que ele ficou assustado por eu ter ficado muito quieta. Ele me sacudiu assim, Raine. Aí eu acordei assustada, que eu acho que ele ficou preocupado, né? E aí dali, do oitavo centímetro de dilatação, a enfermeira, chefe e uma técnica de enfermagem ficou comigo o tempo inteiro. E eu dei assim muita sorte. Sorte não, né, gente? Foi Deus. Deus que preparou tudo pra mim. Foi uma amiga minha, que era técnica de enfermagem, estava de plantão nesse dia. E ela esteve ali do meu lado o tempo todo, ficou lá a partir do oitavo centímetro de dilatação, ficou a técnica e a enfermeira o tempo todo lá. E aí elas ficavam né, averiguando a pressão, aí quando vinha a contração, elas estavam me motivando, me ajudando, porque eu já estava com tanta dor que eu estava já assim, pede o médico para me fazer uma cesárea, eu não aguento mais. E elas ficavam, não, você vai conseguir, vai passar, você já está quase toda dilatada, você vai agora querer passar por uma cesárea. E assim, elas me deram muita força, porque se fosse uma equipe que não tivesse né, feito me incentivado tanto, talvez eu não conseguiria ter tido o parto normal. Porque quando você está num nível extremo de dor, você não quer saber se a cesárea vai me cortar, você só quer que aquilo acabe logo. E as meninas, nossa, me motivaram demais, ficavam, não, você vai conseguir, o médico também.
ele falava, quando ele chegou, né, para fazer o exame de toque, ele falou comigo, eu pedi ele, falei, doutor, não aguento mais, eu quero fazer uma cesárea. E ele falava assim comigo, não, você vai conseguir sim, você tá toda dilatada já, eu não vou fazer isso com você. Agora, o pior você já passou pelo pior, a pior parte, agora você vai fazer força e o neném vai sair, é só você fazer força. E aí ele falava assim, faz força de cocô, faz força como se você quisesse fazer cocô. Eu achei assim, é muito engraçado depois, é lógico que você ri depois, porque na hora você tá com tanta dor que você não acha graça de nada, você só quer que aquilo acabe logo. Mas aí, quando começou a ter contração direto, eu já estava toda dilatada, ele falava comigo, quando vier a contração, você faz força. E aí a contração vinha, eu fazia força, só que as minhas contrações estavam muito curtas, muito curtinha. O correto, né, assim, o ideal é que a contração se estenda um pouquinho para você poder fazer força para a criança sair. E assim, vinha a contração, passava rápido, era algo assim muito rápido. Vinha aquela contração, fazia força e passava, era muito rápido. Aí o médico pegou e me colocou, mandou aplicar ocitocina em mim, mas foi algo assim tão rápido que eu não creio que a ocitocina tenha feito efeito, porque eu não senti nada, porque até onde eu sei, a ocitocina, ela intensifica tudo, né? Se você tá sentindo dor, você sente mais dor ainda. E assim, foi aplicar a ocitocina, foi muito rápido, porque vinha a contração e eu mesmo já falava, tá vindo a contração, aí eles vinham e ficavam lá e me apoiavam, né? A enfermeira, a enfermeira, a técnica de enfermagem, o médico, né? E o médico mandou meu marido apoiar assim a minha cabeça para me ajudar a fazer força, né, mesmo. E quando foi muito rápido, eu não sei, né? Eu sou muito leiga nesse assunto, eu não sei se foi a ocitocina mesmo que chegou a fazer efeito, porque foi algo assim, depois que me aplicou a ocitocina, rapidinho veio uma contração, eu fiz força, e eu lembro de por três vezes chegou assim, a pontinha da cabeça dela, né, aparecer, e aí acabava, eu não conseguia terminar assim, eu não conseguia manter a força, e dali parava, aí voltava. Aí eu lembro do meu esposo falando, não desiste não, ela tá quase vindo. E, gente, é assim, algo surreal. Você não sente, você sente a contração. Pelo menos comigo foi assim. Você não, você assim, eu senti ela saindo, mas eu não senti a dor da Maria Alice saindo. Eu senti senti direitinho a cabeça saindo e depois o ombro saindo. Mas eu não me lembro da dor da Maria Alice saindo. Eu lembro da dor da contração, que acho que o pior é isso. Eu até falei com o pessoal aqui em casa, né, minha mãe, minha irmã, que eu senti mais a placenta saindo do que a Maria Alice, porque assim que ela saiu, o doutor pegou ela e colocou assim no meu peito, né? Eu vou ver se eu consigo colocar uma fotinha aqui pra vocês, que meu marido tirou. E assim, depois que ela saiu, a enfermeira logo veio com uma injeção e me aplicou. Aí eu perguntei, né, o que é isso? Ela falou, isso aqui é pro seu útero contrair para não ter hemorragia. E ali, assim que ela me aplicou, ele, né, começou a sair a placenta, ele não puxou a placenta, né, deixa sair sozinha. E aí eu não sei se é porque tinha passado aquela adrenalina, eu sei que eu senti mais, assim, sentia a placenta saindo, sabe? Aquela coisa assim, saindo lentamente. Com a Maria Alice eu não senti isso, mas eu acho que é porque eu estava muito concentrada na dor mesmo da contração. E não senti a dor da criança nascendo. Eu sentia mais a dor da placenta após o nascimento dela do que dela em si saindo. Eu me lembro, isso até virou piada aqui em casa, porque o médico
Tem um carro passando aqui. Semana de carnaval, né? Tá tendo show na minha cidade, o povo tá animado. Plena quinta-feira, 11 horas da noite, o povo passando com o som no talo. Ninguém merece, né? Então, voltando ao assunto, virou piada aqui em casa que a gente brinca que o doutor tirou a Marialice e jogou a Marialice no meu peito igual um saco de lixo, que foi muito engraçado. A Marialice nasceu, aí ele pegou a Marialice assim e botou assim no meu peito e falou assim: toma sua filha. E eu olhava, eu tava cansada, eu respirava fundo assim. E assim, e olha, gente, falavam comigo e eu não acreditava. A criança sai, a dor para na hora, tá? Saiu, acabou, não sente mais nada. Tipo assim, você sente o cansaço, porque você fica cansada de tanta força que você faz. Mas a criança nasceu, acabou. Tipo assim, você não sente mais nada. Não sente contração, nada. Acabou. Não sente nada. E eu lembro direitinho dele botar ela aqui, eu senti ela quentinha aqui em cima, ela começou a chorar, e eu ficava assim, nossa, mas ela é tão pequena, e eu achava ela muito pequena. E o médico falou assim comigo, brincou assim comigo: você economizou na comida, garota? Essa menina é muito pequena. Mas ela nasceu com 2 quilos 900 gramas, 44 centímetros. Graças a Deus nasceu muito bem, não teve nenhuma intercorrência, nenhum probleminha de saúde, né? Foi feito os exames de sangue, foi tudo certinho. Eu tive laceração no parto, precisei tomar alguns pontinhos, né? O médico até brincou comigo: ela é pequenininha, mas ela fez um estrago, hein? Porque tive que tomar ponto, né? Mas assim, você nem sente, cara, depois, sabe? É tanta emoção, tanta adrenalina que nem senti nada. E os pontos também foi muito de boa, não doía, não inflamou nada. Só que depois do parto eu tive uma intercorrência, depois que eu tinha vindo pra casa. Eu vou gravar uma parte 2 contando o que aconteceu depois do parto. Para esse vídeo não ficar muito longo, e eu vou postar em breve esse relato, e eu queria que fosse assim algo para dar o alerta mesmo para as mamães que estiverem me assistindo, porque o que aconteceu comigo foi muito sério e assim, é até complicado de falar, né? Deus me deu um livramento muito grande, e eu queria que as pessoas tivessem alerta, porque eu não sabia. Eu, como mãe de primeira viagem, não sabia das coisas, né? O que é normal, o que não é. Você pode sentir, você vai sentir dor assim pós-parto, você tá inchada, o que é normal e o que não é normal. Eu não sabia, e eu podia ter morrido mesmo, né? Foi um momento muito difícil que eu passei, e eu vou gravar um segundo vídeo contando meu relato sobre isso. Eu peço a todos vocês que deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal para poder me ajudar. Eu fiquei mais de um mês, né, sumidinha aqui, porque são muitas emoções, né? São um bebê pequenininho para cuidar, toma muito tempo, né? E sem contar, eu precisei ficar hospitalizada um tempo, então isso também, né, me deixou meio afastada do canal. Mas agora eu vou tentar voltar a fazer acabados do mês, vou tentar fazer os vídeos, né, sobre a maternidade mesmo, que eu tô aprendendo com a maternidade, as coisas que a gente vai adquirindo conhecimento, né? E eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo, para poder me ajudar no crescimento desse canal, tá bom? Beijão! Logo eu vou soltar o próximo vídeo, tá?